Ok. Bom dia. Bom dia. Nós estamos iniciando... Bom dia, Milene. Nós estamos iniciando aqui uma nova atividade, que é uma conversa com o anfitrião e o diretor do Psicodrama do Dia. É uma conversa inicial, onde a gente pode falar das impressões, das questões que surgem para cada um, rapidamente, onde possa falar um pouco a respeito do início de processamento das questões que intrigam o profissional que dirige e o profissional que anfitriona. Então, no dia 1º de setembro de 2020, a Mariângela, como anfitriã, convidou Milene Fel para dirigir um psicodrama público online, que é um desdobramento do psicodrama público no Centro Cultural São Paulo, e ela fez uma direção que eu estava presente, eu participei também dessa direção como plateia. E, então, estou iniciando. A pergunta inicial é: o que vocês ficou intrigada com o seu trabalho? Quer dizer, o que inquietou no trabalho que você dirigiu e que inquietou também o anfitrião nesse trabalho? A pergunta que eu estou indo para abrir é esta: qual foi a inquietação que surgiu para vocês? Eu começo? Eu acho que esse trabalho, ele me inquietou, nem me inquietou, assim, eu fiquei muito satisfeita porque eu senti que ele fluiu com muita naturalidade e fluiu na direção que o meu aquecimento inicial era como trabalhar, né, para que o grupo não fique encapsulado numa coisa reativa, numa coisa de reclamação, de lamento, do ruim, e pudesse se empossar de uma inquietude para localizar problemas e encontrar frestas de busca de caminhos, né? Uma outra coisa também, eu fiz todo um aquecimento ao produzir o flyer, né? Então, assim, eu quis muito buscar, não as perguntas tradicionais, o quê, né? Porque era quanto pulsa a sua vida online, né? Porque existe todo um lamento que a vida não pulsa, e se a gente continuar assim, muito pouco a gente consegue organizar, inclusive politicamente, no momento do Brasil e do mundo tão delicado. Então, se a gente fica assim, e a gente já, como trouxe o próprio psicodrama, e eu achei bem interessante, quando começou a constituir uma protagonização em cima de uma história, que eu estou assim, né? Essa imagem eu acho que é muito brasileira, né? E isso me inquieta muito, porque estamos muitos de nós, eu me sinto também, embora eu tente me movimentar, né? Então, ficou muito assim. E poder buscar essa saída dessa passividade é o que mais me ocupa. Então, a gente está num momento de muita polaridade também no país e muito pouco pensamento reflexivo que parta da sensação, são pensamentos muito produzidos, fake news, tudo muito cristalizado. Então, poder acionar um pensamento corporal que parte das sensações e reviva, né? Uma coisa que eu tive pesquisando, eu esqueci o nome do autor, uma pessoa que faz uma pesquisa sobre política, né? E traz a dimensão lúdica do fazer política. E diz que o animal já faz política e faz política alegremente. Então, que tem uma disputa de território e que, se observar bem, os animaizinhos brincam de lutar, né? E é como se a gente tivesse perdido essa capacidade de brincar. Óbvio que são situações difíceis, que você entra num estado de atenção máximo, mas é muito conectado com o aqui e agora, né? Traz-se muito essa coisa da espontaneidade, ela é uma questão de sobrevivência e ela não é instintiva simplesmente o sobreviver, né? Que eu tenho resposta pronta, eu sempre tenho que me adaptar ao momento.
E isso precisa trazer uma certa alegria. Então, por isso escolhi ir numa direção, primeiro, de teatro da espontaneidade, para trabalhar com o estímulo dos atores mesmo, espontâneos ali, criando enredos, né, que a gente pudesse ir mapeando questões e aí buscando caminhos, né? Caminhos, soluções e tal. Então, eu achei que foi assim, eu procurei fazer um contrato de convite que a resposta era, não é o que é psicodrama online, como se fosse buscar uma essência, mas pulsa onde, pulsa quando, pulsa em que circunstância, para buscar mais rede, né? Rede de força, porque eu não penso que a história é linear, né? Que ela já evoluiu e agora caiu. Neste momento, o campo de forças não está favorecendo muito o que eu acredito. Mas em outras áreas, sim. Por exemplo, todo o movimento de sexualidade, toda a questão do negro. Existem movimentos de minorias interessantes, né? Então, também tem gente pulsando, né? Mas tem muito isso, ó. Meu Deus, para onde estamos indo? A exemplo desses mortos todos nesse momento, falta de ministro da Saúde, Educação, uma coisa muito estranha que a gente está vivendo. Sim. Complementando, né, o que me intriga e o que pulsa, o que pulsou em mim, bom, eu fiquei bastante emocionada, então eu fui atravessada, isso é muito bom, né? Foi uma coisa que veio do corpo e depois deu para pensar. Agora, quando assim, se vocês falam disto, né, que é uma coisa passiva, eu não senti isso, né? Eu senti que isto era uma grande tristeza, né? Então, assim, você foi trabalhando de um jeito aonde as pessoas puderam transformar a passividade, né, em sensações. E aí apareceram alguns significantes, que eu diria que foram, né, as duas questões básicas aí, né, a tristeza, a dor e o monstro, né, os dois personagens, né, que eu chamo como significantes porque podem ter múltiplos significados, embora a gente não nomeou muitas das tristezas e dos monstros que poderia ter sido nomeado, mas não importa, a gente teve isso como uma linha, né, que era possível pensar, né, quantas tristezas, quantas dores, que monstros são esses, né, e eu achei que foi muito legal que isso foi antes do... o Pedro fez um personagem que eu achei que foi muito importante no decorrer do trabalho, porque ele ajudou com que aparecessem depois, né, esses dois personagens que a gente poderia chamar de mais protagônicos, né, quando ele fez aquela ação uma perna-braço, né, quer dizer, o joelho, né, prensando a cabeça, né? Lembrando um pouco daquela situação que aconteceu nos Estados Unidos, né? Esqueci agora, enfim, Black Movement, enfim, alguma coisa assim. Vidas Negras Valem. Isso. Vidas Negras Valem. Isso, Vidas Negras Valem, isso. Então, né, eu senti que foi indo num crescente, né, e aí esses dois personagens, né, a tristeza, as dores, né, e o monstro, eles puderam, de alguma maneira, ressoar e as pessoas começaram a sentir coisas de fato no corpo, né? E eu posso dizer que eu chorei, né? Então acho que isso foi muito bom, né? A gente usou o nosso espaço de um processo de subjetivação para poder ampliar, né, questões que a gente está vivendo e poder subjetivar, né, novas perspectivas, pelo menos, né, compartilhar coletivamente algumas dores e alguns monstros, embora não nomeados, né, que dores e que monstros, né? Então, acho que o nosso espaço de psicodrama público, ele é privilegiado, né? A nossa metodologia nos ajuda a dar visibilidade para essas questões coletivas, né, e singulares também ao mesmo tempo, né? É onde com isso a gente pode compartilhar a existência, né? E essa coexistência, né, que vai
eu acredito, cada vez mais nos ajudar nesse espaço lúdico que você falou, né, Milene? Que acho que essa é a grande questão nossa metodológica, ajudar nessas próprias subjetivações e outras possibilidades de reflexões e transformações, quiçá transformações, né? Então, eu fiquei muito feliz de ter convidado você e você dirigido com essa habilidade e a gente poder produzir o que a gente conseguiu produzir, né? E acho que a cada sábado é essa produção e a gente vai se engrandecendo e, de alguma maneira, deixando o caldo cada vez mais forte para poder pensar, refletir e transformar e agir, né? Então, é um pouco por aí. Fiquei feliz. Posso falar só mais uma coisinha? Que eu acho que a questão da estética do psicodrama, o cuidar da estética, e a cena do Pedro foi muito importante, e era uma cena, vamos chamar assim, de recalcada, não no sentido psicanalítico, mas fortuída, né? Porque, para mim, para além da tristeza, vem o pânico, o medo de faltar o ar, né? E de não ter respirador. E é bem pesado o assunto, né? E é sobre isso que a gente tem que interagir e transformar. Então, começa a primeira cena com a menina, quer dizer, vem uma coisa da formiga, do cantar, que são respostas um pouco prontas. Vamos juntos, caminhando e cantando. É interessante, mas é um pensamento que já vem um pouco pasteurizado, né? Aí vai vindo a história do bar, vamos para o bar, toda uma discussão ali da polaridade da coisa do usar máscara, cloroquina, etc. E tal. E surge um personagem que eu achei, aí a gente recupera um pouco o humor, que é o porquinho que quer virar bacon. Feliz, né? Porquinho. É maravilhoso, eu achei esse porquinho. E a gente começa a rir desse porquinho, e ele vai feliz porque o pratinho está quente. Foi esse o que me enganchou no seu trabalho, foi a cena do porquinho. Porque antes eu estava meio observando, meio assim, mas me acordou. A cena do porquinho me acordou assim. Me acordou. O que você vai ser quando crescer? E é muito foi interessante, porque... né? E foi interessante porque esse porquinho, né, que depois que ia virar bacon, né, e que trazia essa ludicidade, essa alegria, eu diria, mais do que isso, essa ingenuidade, né, assim, devagarinho, quando você pede para todo mundo voltar, né, porque isso eram algumas pessoas que estavam fazendo. Acho que foi um momento importante da sua direção, quando você pede para todo mundo voltar, ligar a câmera, né, e ressoar. Né? E aí a gente vê que esse bacon, esse porquinho que vira bacon, essa comida, né? A gente tem fome do quê? Né? Não é bem disso que a gente tem fome. Né? E aí foi aproveitando, acho que pegou o Pedro, né? Enganchou, e você mostrou um pouco, né? A gente tem fome do quê? Né? Dessas transformações. Vale a pena a vida dos negros, vale a pena, né, a gente pensar em coisas que são mais humanas, né? E resgatar essa humanidade. E aí foi, né? A coisa foi indo. O que eu sinto do porquinho é bem assim, né? Todo mundo alegre nas filas dos shoppings, porque abriu. E nós vamos lá consumir. Pois é, a mercadoria, né? Shoppings de todo o padrão econômico. Né? Vamos aos bares, temos que movimentar a economia, então não vamos mexer nas heranças, nas taxações de heranças, no IPVA, IPTU, sei lá, dos barcos e aviões, não vamos exigir que o mundo se responsabilize acima de tudo por vidas. Não, vamos cuidar da economia, né? Então, virar bacon para mim é isso, e a gente conseguia rir disso, sabe, o espaço para rir, para acolher, e eu acho que por conta desta ludicidade do oba, vou virar bacon, vou voltar ao trabalho, meritocracia, essa construção toda que é o nosso papel poder intervir, né? Ela vai... Vamos rir, porque que situação absurda é essa, né? Que daí dá para entrar no pânico, né? Aí vai pegando as tramas individuais, sei lá, de cada um que já não viveu, já vinha um problema antes, né, em diferentes dimensões. Né? Sim. E eu acho que essa coisa, a Mari tinha me falado, né, e é muito comum quando eu começo a trabalhar, especialmente se eu vejo que tem um público que está... Eu sei quem é o público, conheço pessoas que vão entrar e tal. Eu gosto de ir aquecendo, eu fui aquecendo pelo flyer e tal, e eu faço o aquecimento por cenas, né? Eu uso a dramatização com cenas, ela tem uma multiplicação dramática, mas com alguns entendimentos meus, né?
E aí as cenas elas vão se complexizando, né? Eu fico muito atenta agora essa coisa de online, de ver o mosaico todo. Então, poucas vezes algumas vezes eu priorizo ligar só a cena de 3 ali acontecendo para dar mais visibilidade, mas eu preciso também toda hora chamar para ver os quadradinhos, para buscar os intensivos, os signos que poderão criar cenas. Eu não estou pensando em nada, eu só vejo expressões, né? Que eu entendo que está no olho, está no queixo, o que está no pé. Me basta o rosto, então. E vou puxando, né? E aí as cenas vão ganhando uma complexidade, acho que passou pela ludicidade e pôde chegar no horror, né? Agora, na resposta, acho que a gente está um pouco assim, mas está se constituindo redes, né? Mesmo porque não tem uma única, né? Acho que essa é a ideia, né? Nunca a gente vai ter uma resposta, né? Acho que são redes que a gente vai constituindo e vai podendo, né, subjetivar, falar, e é isso que vai ajudando nessas transformações, né? Eu fiquei muito feliz. Pedro, já são 11h12, acho que você pode estar... Já está na hora. Último minuto, se quiser falar, última coisinha. Eu queria ouvir você um pouquinho, Pedro. Não, é isso, o que me ligou no seu trabalho, que eu me senti me acordando, foi quando apareceu o porquinho. Sei. E me ligou assim, comecei a participar assim, me envolvendo mesmo, né? A cena do que eu fiz lá do joelho em cima surgiu lá no momento, que eu não tinha pensado antes. Após o psicodrama, eu comecei a pensar isso que você falou, da questão do joelho, que eu não consigo respirar, e ao mesmo tempo o pedido de respiradores, né? Que é a questão do Covid, que a gente precisa ter recursos públicos de cuidado com as pessoas, né? E como isso está tão negligenciado, né? Depois eu comecei a pensar um pouco a respeito do luto que a gente precisa viver, né? Do luto, que é uma luta para a gente conseguir fazer esse luto. O quanto de Antígona que a gente precisa ter presente aqui para poder elaborar esse luto. E esse luto não é só chorar, é chorar também, mas é, além de chorar, encontrar como que a vida continua, como que é possível viver, como é possível pulsar, né? Junto com elaborando essas perdas e chorando as diversas perdas que a gente está tendo, né? Porque não são só vidas também que a gente está perdendo, a gente está perdendo qualidade de vida, muita qualidade de vida. Esse trabalho online é um trabalho precarizado, né? A gente perde muita qualidade. Eu pensei essas coisas. Sim. A gente pode ir pensando. Sim. Eu acho que é muito oportuno, né, a gente poder pensar junto e sentir junto, porque pensar sozinho, a gente pensa, né, mas acho que né, ter minimamente essa precariedade de online para pensar junto, né, e para poder chorar e para poder perspectivas coletivas, né, isso é fazer política, né, é a gente se transformar mesmo em cidadão da polis. Então acho que o nosso trabalho tem isso como um grande objetivo, né. Então, muito obrigada, Milene, obrigada, Pedro. E se constituindo público. Sim, exatamente, se constituindo. Obrigado a vocês também. Até mais.